Chegamos ao nosso último capítulo, né, a última etapa dessa conferência de discipuladores. Espero que você esteja gostando. Espero que durante esse tempo Deus tenha ministrado algumas coisas no seu coração e tenha acendido a chama de se tornar um discipulador e também investir na vida de outras pessoas. Amém? Agora a gente vai falar como ser um discipulador e para isso eu vou ministrar para vocês a lição 10 desse livro. Eu vou ministrar para vocês a lição 10 desse programa de discipulado. Então, para começarmos, fazendo discípulos. Como que você faz como você se torna um discipulador? A atividade extra dessa lição é você pedir o seu discípulo para compartilhar com você descobertas que ele teve sobre o questionário de dons de Deus agindo através da sua vida. Isso é muito legal. Nessa fase, o teu discípulo ele já está percebendo que ele não é um acaso. Ao contrário, ele começa a perceber que Deus, ainda quando ele era informe, colocou dentro dele dons e talentos, dons para que ele possa utilizar como ferramentas para cumprir o plano de Deus. Né? Lá em Jeremias 29:11 diz: Eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Então ele começa nesse momento o discípulo a entender que Deus tem planos com ele. Deus sonhou com ele. Deus entregou para ele talentos, capacidades que só ele pode desenvolver. Ele é único, nós somos únicos para o Senhor. Eu fico muito feliz quando eu tive contato com uma pesquisa dos doutores do programa Genoma, e ele falando que ele descobriu a assinatura de Deus. Todos os nossos genes têm uma assinatura, que é o código de Deus. É fantástico quando você vê isso, que cada gente, cada ser humano tem ali um pontinho de Deus ali. Ele é o criador de todas as coisas. Vamos falar um pouquinho então qual é o objetivo dessa lição. Ela está dentro da parte de como ser um discipulador. O nome da lição é Fazendo Discípulos. Objetivo: despertar sobre a ordenança de fazer discípulos. Esse é o grande alvo dessa questão. O teu discípulo ele precisa chegar no final dessa lição e falar assim: não, eu entendi que se eu não estou sendo um discipulador, se eu não estou gerando discípulos, eu não estou cumprindo aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Aqui eu não estou falando de ser um evangelista. Eu queria, inclusive, quebrar um paradigma, um preconceito que existe no mundo cristão, que pessoas falam: não, eu não evangelizo pessoas, eu não falo de Jesus no mercado, eu não falo de Jesus para meus parentes, porque eu não sou um evangelista. Ei, presta atenção, Deus não colocou aí essa ordenança de vão e façam discípulos para os evangelistas. Senão, no texto de Mateus 28 estava escrito assim: evangelistas, vão e façam discípulos. Não está escrito isso. É óbvio que eu creio que o dom do evangelista, né, o chamado ministerial do evangelista, quando ele se manifesta, o evangelista tem uma graça para fazer isso. Eu tinha um amigo que, aonde ele ia, ele começava a conversar com a pessoa, daqui a pouco ele estava falando de Jesus, e a pessoa começava a chorar. Tinha pessoas que vinham, paravam na frente dele, começavam a chorar, ele sabia nem porquê. E era tudo o dom, o chamado dele sendo manifesto. Ele tinha uma fluidez para fazer isso. Isso é característico do chamado do evangelista. Mas isso não quer dizer que eu e você, que não somos evangelistas, também não podemos fazer. Nós devemos fazer, amém? Isso é muito, muito importante as pessoas chegarem a essa conclusão. Assim como ensinar as pessoas a obedecer a tudo que eu os ensinei, e também faz parte de Mateus 28, não é feito só para o mestre. Senão eu ia fazer o seguinte: o mestre e o evangelista tinham que andar de braços dados. Porque o evangelista só prega a palavra e o mestre só ensina. Não, o mestre tem um dom especial para ensinar. Eu conheço pessoas que elas fluem no ensino, eu fico assim: meu Deus, como é que essa pessoa chegou a essa conclusão, esse entendimento da palavra de Deus? Uma chave que o mestre tem condições de virar. Mas espera aí, pessoas que não têm esse dom não podem ensinar as outras? Então você não pode fazer dever de casa com seu filho. Porque o seu filho, quando chega do colégio, precisa que alguém ensine a ele. E você está ensinando o dever de casa. Mas você não é um mestre, você não é um professor. Mas você pode ensinar o dever de casa para ele. Por quê? Qual é o pressuposto para você ensinar alguém? Você tem que saber. E quando você passa por um processo de discipulado, você passa a saber. Então você pode ensinar. A sua vida cristã, ela ensina. Você teve situações que você teve que operar em fé. Você teve situações que você teve que confiar em Deus. Você teve situações que você teve que orar a Deus. Você teve situações que Deus falou contigo. Então você é apto a ensinar outras pessoas. Amém? Então vamos lá. Quais são os tópicos que a gente conversa nessa lição? Primeiro, a importância de fazer discípulos. Depois, o que é ser um discípulo? Como que é uma pessoa rasa na fé? Como que é um cristão nascido de novo, um novo convertido? Como que é um cristão carnal? Você conversa sobre essas situações com ele. O discipulador, como que deve ser o caráter
e a postura de um discipulador. Ele está discipulando um discípulo. O discípulo é discípulo de quem? É discípulo do discipulador ou é discípulo de Jesus? Então você vai construindo isso. Eu utilizei, na construção do livro, a referência do diácono como referência de um homem aprovado, um sábio, para poder discipular outras pessoas. Mas lembre, não perfeito. Você conversar com ele sobre o perfil do caráter de um diácono, segundo a palavra de Deus, é um bom papo para ele saber o que ele pode e o que ele não pode fazer como um discipulador. Mas lembre-se, nós estamos na lição 10 nesse momento. Ele, durante 10 lições, ele teve um exemplo claro do que é ser um discipulador, que foi você. Agora, se você foi um discipulador de acordo com a palavra de Deus, aí é um questionamento que você deve se fazer. Amém? Cuidados ao fazer discípulos. Eu falo sobre isso também, sobre quais são os cuidados que você tem que ter ao discipular uma pessoa. Aonde você vai discipular? Um homem pode discipular uma mulher pode discipular um homem. Eles devem se encontrar aonde? São cuidados que você deve ter. Mas a gente vai falar tudo disso um pouquinho mais para frente. Outro ponto, estratégias para fazer discípulos. Como que você pode convidar uma pessoa para ser um discípulo seu? Qual a estratégia que você deve usar para ser mais efetivo no discipulado? E como escolher o seu discípulo? Esses são os tópicos dessa lição, é uma lição um pouco longa. Se você perceber no livro, à medida que você entra no processo de transformação, as lições vão ficando mais longas. E algumas pessoas falam comigo, como é que eu vou ministrar tudo isso num único dia? Você pode ministrar tranquilamente 1 hora e meia, se o seu discípulo já leu anteriormente. Porque vocês vão só conversar sobre tópicos, como a gente falou na sessão anterior dessa conferência discipuladora. Vamos falar um pouquinho sobre amor aos perdidos. Fazer discípulos significa que você tem amor aos perdidos. Muito provavelmente, aquela pessoa que vê um outro que não conhece a Jesus e ele passa sem nenhum constrangimento pelaquela pessoa e não fala nada, com certeza está faltando algo fundamental que deveria existir em todo cristão, que é o quê? O amor. Jesus, ele demonstrava o amor ao próximo em todo momento. Não existia agenda, e era mais importante do que amar outras pessoas. Não existia agenda para Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ele sente sair poder dele. E ele vira e pergunta, quem me tocou? Os discípulos falam para ele, mestre, como é que a gente vai saber? Todo mundo está te tocando aqui. Ele, não, eu senti sair poder de mim. E aquela mulher fala que ela tocou, fala da situação dela, e ele vira para ela e fala, a sua fé te curou. Jesus, naquele momento, ele estava indo para um compromisso. Mas o que Jesus fez? Ele não se importou com a agenda. Ele se importou com a vida. E é isso que a gente está falando. Por que isso? Porque faz parte do DNA de Deus amar os perdidos. A pregação e o ensino devem ser a mesma coisa. O amor aos perdidos, o fazer discípulos, é você unir a pregação do evangelho e o ensino. É a mesma coisa, tem que andar juntos, não dá para separar. Não dá, por exemplo, para fazer uma campanha evangelista, encher um estádio e ninguém cuidar dessas pessoas. A quantidade de pessoas que são ganhas para o evangelho num estádio e que não avançam na fé cristã é absurda. Dizem que cerca só de 3% dessas pessoas que vão para o estádio e aceitam Jesus, de fato firmam. Sabe por quê? Porque não adianta evangelizar se não discipular. E você nunca estará sozinho fazendo isso. Por quê? Em Mateus 28, 19 e 20, lá no 20, Jesus fala assim, e eu estarei convosco todos os dias. Ele não estava falando que estaria conosco todos os dias à toa, não. Ele estava falando no processo de que você vão e façam discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu ensinei. E eu estarei convosco. Quer dizer, no momento que a gente faz isso, no momento que a gente está ativamente sendo um evangelista e um discipulador, nesse momento, Deus está conosco. Então você nunca vai estar sozinho ao fazer isso. Quando você para falar de Jesus com uma pessoa, na realidade o próprio Jesus está ali do lado te ajudando a falar dele. Quantas vezes você para? Essa semana mesmo eu tive uma experiência sobrenatural. Estava vindo de uma conferência, um guarda nos Estados Unidos aqui parou o carro, a gente estava tudo certo, tudo certo. E ele chegou, parou, pediu para ver os documentos, nada demais. Legalmente ele não poderia nem pedir para ver os documentos, mas ele pediu, a gente entregou os documentos. Ele, não, tudo bem, pode ir embora. Era um carro cheio de pastores. Um dos pastores parou e falou assim, eu posso fazer uma oração por você? Ele pode. E quando ele começou a orar por esse policial, o policial começou a chorar. Sabe por quê? Porque não era a oração do pastor, era o próprio Jesus indo direto ao coração dele através do Espírito Santo, tocando o coração e quebrando coisas que só o próprio Espírito Santo e aquele homem sabia. Isso é exatamente um você nunca está sozinho. As pessoas são libertadas dos enganos de Satanás. Quando você faz discípulos, você libera as pessoas. Você liberta as pessoas. Eu lembro que eu fui numa viagem missionária para o Brasil e o grupo que estava ministrando
a gente foi na viagem e aí chegou uma hora que a gente estava entregando cestas básicas numa comunidade. Até que a pessoa que estava junto conosco chegou e falou assim: olha, agora a gente vai entregar a cesta básica ali, mas ali é um terreiro de Umbanda. Vocês não pregam o evangelho ali, não, só entrega a cesta básica. Falei, tá bom. E fui entregar a cesta básica lá. Quando eu entrei, o senhor chega para mim e fala assim: seja bem-vindo, a casa é sua. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: a casa é minha? Ele a casa é sua. Aí eu já entendi uma coisa diferente ali. Falei, ele me deu autoridade da casa dele, agora a casa é minha. E eu cheguei para aquele senhor, um pai de um terreiro de Umbanda, a esposa dele estava sentada numa cadeira. Aí a gente foi, entregou as cestas básicas, eu cheguei para ele, virei para ele e falei: eu queria fazer uma oração por vocês. O que você gostaria que Deus fizesse por vocês? Aí ele vira para mim e fala assim: eu queria ter paz. Aleluia. Aí eu virei para a esposa dele e falei: e você? O que você gostaria que Deus fizesse por você? Ela queria ser curada. Quem é o príncipe da paz? Quem sobre as suas pisaduras nós fomos sarados? E aí eu ministrei o evangelho para eles. Falei: olha, nós temos acesso àquele que trouxe a paz para nós. Jesus Cristo é a paz. Ele trouxe a própria paz. E ele morreu na cruz por mim e por vocês. E a palavra de Deus diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então ele traz a cura que a senhora tanto quer. Vocês gostariam de colocar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, entregar a sua vida para ele, usufruir daquilo que ele tem para você? Ambos aceitaram Jesus e eu pude orar naquele lugar com eles. Eu pude declarar palavras de bênçãos, eu pude ouvir da própria boca deles, eles reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pessoas que estavam presas por engano de Satanás. E o Senhor vai lá e restaura. Aleluia, glória a Deus por isso. Você sabe quantas pessoas existem no mundo? Mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Você sabia que existem em torno de 2,4 bilhões de cristãos, de uma maneira geral? Isso quer dizer que 5,6 bilhões de pessoas ainda não conhecem as boas novas. Mas isso também quer dizer que se desses 2,4 bilhões de cristãos, se cada um discipulasse, evangelizasse 3 pessoas, nós teríamos toda uma terra sendo evangelizada. É claro que a gente sabe que tem situações geográficas, tem lugares que o evangelho não chegou e tudo mais, mas isso é uma prova clara que muitos de nós cristãos não estamos fazendo o nosso papel de ser vão e façam discípulos. Nós não estamos fazendo id e fazendo discípulos como Jesus nos ordenou. Agora vamos falar um pouquinho sobre o discípulo. Eu falei, eu acho que foi na sessão 1 dessa conferência, quando nós aceitamos Jesus e a gente começa a caminhar no Evangelho, às vezes a gente fica 5, 10, 20 anos na igreja, a gente esquece como nós éramos antes de aceitar Jesus. Como é que nós éramos lá atrás? Qual era o nosso palavreado? Quais eram as mesas que a gente sentava? O que nós fazíamos? E aí, muitas vezes, por esquecer disso, a gente perde a paciência e se torna intolerante com os novos convertidos. Não, Deus mandou nós amarmos. Então eu queria compartilhar com você algumas coisas em relação ao discípulo. Precisa saber mais e mais sobre Cristo. Isso é fato. Não adianta você chegar para um discípulo e falar assim: pô, você não honra a sua palavra. Ele não sabe que ele tem que honrar a palavra dele. Talvez ele foi criado num bom lar que ensinou caráter para ele, mas talvez não. Então ele precisa ser ensinado. Quanto mais ele aprender a palavra, mais ele precisa aprender. E isso é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele precisa ouvir, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele precisa da palavra para ser liberto. Seu primeiro desafio é amá-lo. Quanto você está discipulando, o seu primeiro desafio é amar. Não desista do seu discípulo. É muito fácil desistir. Eu sei que, como pai, muitas vezes você vai pegar o bebê e a fralda está imunda. Ele sujou a fralda toda. Você acabou de dar um banho no bebê e ele sujou a fralda toda. Você fala assim: acabei de dar um banho. Meu Deus, que eu vou ter que fazer tudo de novo. Você nunca joga o bebê fora, sabe por quê? Como pai você ama. E esse deve ser o amor. É o amor do tipo de Deus, o amor ágape, que você deve nutrir pelo seu discípulo. Esse discípulo precisa de cuidados mínimos, como um bebê. A prática motivará o discípulo. É muito importante que você o ajude a praticar a palavra de Deus. Porque a prática da palavra de Deus vai fazer com que ele veja a fé em operação, milagres acontecendo, a vida sendo transformada, situações sendo transformadas, e isso motivará o discípulo. Ele precisará da sua ajuda para se aproximar da palavra de Deus. Todo o tempo que você puder, aproxima ele da palavra de Deus. Utiliza o tempo para compartilhar versículos com ele, compartilhar experiências suas da leitura da palavra. Eu tenho um note de leitura da palavra, então todos os dias, quando eu oro, eu leio a palavra, eu tento colocar nesse note algo que o Espírito Santo falou comigo naquela palavra, algo que saltou aos meus olhos naquela palavra.
Compartilhe essas ações com ele, compartilhe e ensine ele a ter esse prazer na palavra de Deus. O discípulo é atacado por Satanás em sua mente. Talvez você não se recorde tanto, mas quando você aceita Jesus, normalmente a sua vida pregressa ela ainda está lá. Se você era um adúltero, as situações de adultério estão lá. Se você era um alcoólatra, as oportunidades de alcoolismo estão lá, os amigos estão lá. Se você era um mentiroso, o hábito de falar mentiras está lá. Isso tudo vai estar o tempo todo travando uma batalha na mente do teu discípulo. E você precisa entender e ensinar ele como travar essas batalhas. Como que ele defende a mente dele desses ataques do inimigo. Como que ele declara a palavra contrária a isso. E como que ele foge de situações. A palavra de Deus tem várias situações que ela manda você fugir. Fugir da mulher adúltera. Se ele tem problemas com prostituição, com adultério, ele precisa dar um basta, ele precisa bloquear telefone, ele precisa trocar de lugar, precisa trocar de número, trocar o caminho que ele vai, mudar de emprego se for necessário. Precisa ajudar ele a travar essas lutas. O discípulo precisa compreender o perdão de Deus. Muitas vezes, e eu lembro da minha conversão, eu tinha vergonha de orar a Deus, porque eu não me achava capaz de orar pelos pecados que eu tinha cometido. Mas aí me ensinaram. Alguém investiu tempo na minha vida. E eu estou aqui hoje falando porque alguém investiu tempo na minha vida. E essa pessoa falou para mim: não, Fábio, quando você se arrepende, Deus lança isso no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. E aí você tem acesso ao trono da graça. Uau! Como é bom poder acessar o trono da graça. Como todo aquele sentimento de culpa sai das suas costas e você é livre do pecado. Você precisa ajudar o teu discípulo a isso. O discípulo sofre preconceito, pressão de amigos e familiares e discriminação. Em algumas regiões, você aceitar Jesus, por exemplo, eu conheço pessoas na Índia que foram colocadas para fora de casa. Eu tive no campo de refugiados do Afeganistão que as pessoas não se pode pregar o evangelho lá. E as pessoas, à medida que vão sendo amadas, elas começam a perguntar: por que vocês nos amam dessa forma? E as pessoas falam: nós amamos vocês dessa forma porque o nosso Deus é amor. E as pessoas começam a querer saber mais do nosso Deus. E aí algumas delas, muitas delas, acabam se convertendo. Mas sabe o que acontece? Elas não podem falar para ninguém, porque a família dela, que ainda está no Afeganistão, pode receber retaliações lá. Ela pode receber retaliações no campo de refugiados. Ela pode ser, inclusive, morta. Então, nós precisamos entender o quão difícil é para o discípulo. Você pode perder relacionamentos, amizades. Ué, mas agora você virou crente? Agora você não bebe mais? Agora você não quer ir para conosco na música tal, no lugar tal? Ou agora você tá chato, agora você não fala mais isso, não fala mais aquilo. A família fala: ih, não quero no chão, convida ele para aqui para casa não, que agora ele é o beato, agora ele é o chato. Então ele precisa de apoio nesse momento. Talvez as amizades dele, por ter aceitado Jesus, vai perder as amizades. E aí quem precisa ser o amigo dele? Quem precisa chamar ele para comer uma pizza no final de semana? Quem precisa chamá-lo para fazer alguma atividade? Alguém fez isso por você. E você precisa fazer pelo outro. Cuide do discípulo nos detalhes. Tem gente que perde um emprego, tem gente por causa de pressões, pressões, pressões. Muitas vezes tem problemas para se manter firme. Você precisa acompanhá-lo. Então, esse é o discípulo que Deus escolheu para que você cuidasse. Agora vamos falar um pouquinho do discipulador. O discipulador, primeiro, o discípulo, ele não é um discípulo do discipulador. Ele é um discípulo de Jesus. No passado, muitos problemas aconteceram em algumas igrejas, em alguns programas de discipulado, porque você colocava que você é discípulo do discipulador. Não. E aí a pessoa precisava trocar de carro, ela tinha que falar com o discipulador. Ai dela se ela trocasse de carro sem falar com o discipulador. Ela vai fazer um investimento, tem que falar com o discipulador. Ela quer fazer uma viagem de férias, tem que falar com o discipulador. Aonde está isso na Bíblia, gente? Não, de maneira nenhuma. O discípulo é de Jesus. Você só vai ensinar a pessoa a obedecer tudo que Jesus ensinou. Esse é o teu papel. E o discípulo não será o seu fantoche. Ele não vai fazer tudo o que você quer. Ele não é um ventrículo na tua mão. Não, ele tem decisões, ele precisa aprender a tomar decisões, ele precisa tomar decisões sozinho, à luz da palavra de Deus. Ele não precisa usar você como uma bengala cristã para ele. Ao contrário, você tem que ensinar ele a ir com as suas próprias pernas, igual você faz com uma criança. Uma criança, ela aprende a engatinhar, e ela aprende a andar, daqui a pouco ela vai andar sozinho. Se você pegar um bebê, ficar carregando ele no colo, nunca colocar ele para engatinhar, até ele ter 20 anos, você vai carregar uma criança de 20 anos, que nunca aprendeu a andar. Ela precisa andar. E o seu papel é ajudá-lo a tomar as decisões baseadas naquilo que o Senhor ensinou. Ele precisa aprender a obedecer
aquilo que Jesus nos ensinou a obedecer. E outro ponto importante, agora para cuidar do seu coração, não espere reconhecimento de homens. Você não está fazendo isso para que amanhã, no culto, quando ele for dar um testemunho, ele fale, olha, pela honra e glória de fulano, que foi o meu discipulador, eu agora sou... Não, não. Se você fizer isso, está errado. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. Se ele reconhecer o teu trabalho, ótimo, é para o Senhor que você está fazendo também. Agora, se o discípulo reconhecer ou não reconhecer, não é problema seu, você não está fazendo por ele. Você está fazendo pelo Senhor, para ele. Um discipulador ama até se submeter a Deus, cuidando, distribuindo e servindo o discípulo. Teu papel é esse. É se submeter a Deus, o que Deus mandou você fazer. E você vai ajudar ele a se submeter a Deus. Entende-se que você, por ser um discipulador, já é muito mais experimentado que o discípulo. Logo, você já tem consciência do Espírito Santo dentro de você já aprendeu a frutificar através do Espírito Santo, você já tem dons e talentos operando através de você sabe orar, você sabe ouvir a voz de Deus, então você já tem ferramentas necessárias para tomar as melhores decisões e se submeter a Deus para cuidar do discípulo. Agora eu quero compartilhar um pouquinho com você Timóteo, lá em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. Eu não vou ler o texto todo, mas se você quiser, você pode ler lá em 1 Timóteo 3, no capítulo 3, dos versos de 8 a 13. Resumindo esse texto, o texto diz assim, né, que o diácono ele tem que ser uma pessoa digna, uma pessoa de palavra, uma pessoa que é não dada ao vinho. Quando ele está falando dado ao vinho aqui, ele está falando apenas de bebida do vinho. Mas ele tem que ser uma pessoa que é sóbria nas suas decisões. Não pode ser levada por qualquer movimento como alguém cheio de vinho sobre a sua vida. Não dado a ganhos desonestos, tem que ter a consciência limpa, com experiência, marido de uma só mulher, ou mulher de um só marido, não calunioso, uma pessoa que não sai fazendo fofoca, governe bem a sua casa e governe bem os seus filhos. Ah, Fábio, mas eu tenho algumas questões do meu casamento que não estão ainda 100% resolvidas. Eu e minha esposa, nós somos dois coléricos que às vezes a gente tem bastante conversa animada, mas você já tem governo suficiente sobre a sua casa? Você já sabe lidar com essas situações? Quando essas situações vêm, você já consegue frutificar dentro do fruto do Espírito? Então, isso que você precisa entender. Não espere ser perfeito para fazer discípulos. Lembre sempre disso. Não espere para ser perfeito. Perfeito é na glória. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você tem prosseguido para o alvo? Você acredita que tem pessoas que você tem experiência, maturidade suficiente para ajudá-las? Essa é a resposta. Cuidados ao fazer discípulos. Ame de todo o coração. Ame, 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 ame. Ame como um filho. Ore continuamente. Muito pode a oração do justo. Não é na sua força, não é na minha força, é na oração. A gente tem a graça de Deus sendo manifesta através da nossa vida. Então, situações que parecem insolúveis, através da oração, Deus transforma. Organize-se para cumprir o que você combina. Isso é muito importante. O tempo todo você está sendo observado como discipulador. Você não pode cobrar, por exemplo, responsabilidade no horário, responsabilidade nos agendamentos, se você é o primeiro a não cumprir a agenda, com a desculpa que esqueceu. Ah, que aconteceu uma emergência. Não, emergências, elas são em questão de prioridade. Um filho ficou doente, você precisou levar no hospital, é uma emergência. Agora, uma pessoa que chegou na sua casa na hora que você ia sair para ter uma reunião com o discipulado, isso não é uma emergência. Isso é você saber se posicionar. Olha, você me perdoa, mas você chegou agora e eu tenho um compromisso daqui a 30 minutos, eu preciso ir. A gente pode marcar amanhã. Ah, a pessoa vai ficar chateada, não importa. A pessoa vindo aqui, você está conversando com ela. A pessoa que você está indo discipular é uma obrigação sua com Deus. O que é prioridade? Evite fazer negócios com o discípulo. Nada de vender qualquer coisa para o discípulo. Nada de comprar qualquer coisa para o discípulo. Por quê? Se Satanás pode usar uma brecha, ele vai usar a brecha. Você faz um negócio, vende um carro para o teu discípulo. O carro bate o motor. Aí você vendeu o carro para ele. Ó, o carro é no estado. Aí ele fala, não, você vendeu um carro que já estava batendo o motor. Aí ele fica chateado contigo, mas ele fica chateado com você, porque você é a expressão de Jesus. Ele não conhece a Jesus. Ele passou a conhecer Jesus através da sua vida. Você é a expressão de Jesus para ele. Você é a expressão de igreja. E ele pode, inclusive, se afastar do evangelho porque você vendeu um carro para ele. Será que precisa vender o carro para ele? Pelo menos no momento que eu tô, no tempo que eu estou discipulando? Será que eu preciso fazer um negócio, contratar ele como meu funcionário, trabalhar na empresa dele? Será que o nosso Deus ele precisa do nosso jeitinho para mover céus e terras a nosso favor? Com certeza não. Seja sóbrio em todas as suas decisões. Ser sóbrio quer dizer que você não entra em polêmica. Você não vai polemizar as suas decisões. Você não vai
ir para os extremos, tem que ser sóbrio, decisões pautadas no Espírito Santo de Deus. Evite a autopromoção. A pior coisa é uma pessoa que fica falando de tudo que ela faz e acontece. Às vezes eu ouço pessoas assim, eu pergunto, né? Você é a quarta pessoa da Trindade? Porque se é, a gente tem que mudar a Bíblia. Esqueceram de colocar o seu nome. O Espírito Santo esqueceu de colocar o seu nome na Bíblia. Não. Quem é o alvo no discipulado não é você. O foco não é esse. O foco é Cristo, é a palavra de Deus. Ensine-os a obedecer tudo que eu lhes ensinei. Então você tem que ensinar para eles o que Deus, o que próprio Jesus ensinou. Esse é o foco. Seja verdadeiro. Verdadeiro é aquela pessoa que é sincera. Ela não fica passando a mão na cabeça para que a pessoa ache que está tudo bem, na realidade não está. Mas seja amoroso ao ser verdadeiro. Não exponha os outros. Nós falamos isso em uma das sessões, quer dizer, se o teu discípulo te contou algo e você precisa ou sente que precisa falar com outra pessoa sobre isso, converse com o discípulo primeiro. Peça autorização dele para fazê-lo. Não quebre o vínculo de confiança. Ah, ele não permite que eu faça isso. Então, ore. Você tem a melhor ferramenta, a arma mais poderosa do universo, a oração. O discipulado não é encontro romântico. Aí é meu ponto de vista, tá? Eu sou contra homem discipular mulher e mulher discipular homem, solteiro ou casado, porque existe uma relação de poder entre quem sabe mais e quem sabe menos. Então, isso pode levar ao discípulo ter, até o discipulador também, ter interpretações diferentes de sentimento. E isso é um perigo. Casado é óbvio que a gente já sabe que não tem, que o homem não tem que discipular a mulher e a mulher não tem que discipular o homem. Mas, independente, eu não aconselho, até porque a mente do homem é diferente da mente da mulher. Então, uma mulher ela tem a capacidade de entender a mente da mulher muito melhor que um homem tem a capacidade de entender a mente de uma mulher. Escolha um local apropriado. Seja privativo o suficiente para que vocês possam ter conversas difíceis, mas público o suficiente para que as pessoas possam ver o que está acontecendo lá dentro. Então, por exemplo, não vá fazer discipulado, talvez numa mesa de pizzaria lotada, mas num cantinho do restaurante, onde vocês podem conversar, talvez seja um bom lugar. Um banco numa praça, talvez seja um bom lugar. Uma sala na igreja, se essa sala tem uma porta de vidro, talvez seja um bom lugar. Então, ter essa sabedoria também para escolher o lugar. Estabeleça limites. Não é saudável que um discípulo ligue para você altas horas da noite, que bata na sua porta, a não ser que seja uma situação de vida ou morte. Mas ligar para você 2 horas da manhã, porque quer te contar algo que ele leu, quer te contar alguma coisa que Deus falou com ele, uma decisão do que ele precisa fazer amanhã. Então, impõe os seus limites também. Lembre-se, o teu objetivo é que o teu discípulo aprenda a tomar decisões baseadas na palavra de Deus e não baseadas no que você acha. O que você acha não é importante. Código de vestimenta. Eu sei que esse assunto pode muitas vezes ser considerado como um tabu, que roupa vestir, se tem que ser vestido, saia. Eu não quero entrar no mérito do tabu, mas eu quero entrar no mérito de como você está se apresentando. Então, cuidado com a vestimenta, cuidado com decotes, mulheres com decotes, roupas curtas demais, porque você está demonstrando para a sua discípula, e você, homem, está demonstrando para o seu discípulo também, como um homem de Deus, uma mulher de Deus se deve se postar, deve se vestir. Ah, mas a minha cultura, cuidado com a sua cultura. Eu tenho muitas experiências interculturais e uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: não importa a sua cultura, não importa a minha cultura. O que importa é a cultura do reino de Deus, porque nós estamos embaixadores do reino de Deus. Aonde nós estamos ali para manifestar a cultura do reino de Deus. Não gostou? Muda a sua cultura para o reino de Deus, que a nossa cultura vai ser igualzinha. Acabou o problema. A questão está aí. Eu não tenho que defender a minha cultura, você não tem que defender a sua cultura. E seja excelente. Seja excelente em tudo que você faz. Nosso Deus é excelente. Você está fazendo para o Senhor. Não entregue menos que o seu melhor para o Senhor. E isso em tudo. Estratégias para fazer discípulos. Eu tenho experiência em todas elas. Tive a oportunidade de ver o programa Peças do Quebra-Cabeça ser ministrado em vários lugares, com culturas diferentes, igrejas diferentes, denominações diferentes. E eu entendo que o pastor da igreja ele deve definir qual é a visão que ele tem de ser a melhor para a igreja, que, afinal de contas, Deus comissionou ele para ser responsável naquele lugar. Então, mas eu quero separar com você alguns exemplos aqui. Discipulado 1. Para mim, é um discipulado efetivo, porque você tem tempo 1 a 1 de compartilhamento e tudo mais. Ele é muito efetivo. Só que, às vezes, ele é pouco eficiente, porque eu poderia estar discipulando 5 pessoas ao mesmo tempo, 6 pessoas ao mesmo tempo, mas eu estou discipulando uma só, então eu não consigo remir muito meu tempo. Mas, em efetividade, sem sombra de dúvida, para mim é o melhor discipulado. Tem que ter tempo de mesa
um a um. Discipulado em pequenos grupos, tá? Isso é muito comum em igrejas que trabalham no movimento celular, no movimento de home groups, small groups, né? Pequenos grupos. Tenho visto muitas igrejas operando e implementando o programa de discipulado em pequenos grupos. Isso é bem interessante, porque eu acredito que ele junta a eficiência de você estar discipulando um grupo com a eficácia de você colocar discipuladores dentro do próprio grupo. Então, você talvez compartilha a palavra no pequeno grupo, os questionamentos, as perguntas, conversa sobre a lição, sobre tudo, num pequeno grupo, 6, 8, 10, 12 pessoas. E aí, dentro desse pequeno grupo, você separa algumas pessoas mais maduras para conversar coisas específicas com pessoas menos maduras. E você pode supervisionar isso. Então, funciona muito bem. Eu tenho visto várias igrejas implementando esse modelo. Discipulado em classes. Eu também tive experiências em alguns discipulados em classe. Talvez seja um modelo de discipulado que gera menos problemas para quebra de paradigmas dentro de igrejas. Porque a igreja já tem uma classe, já acontece classes lá, e agora aquela classe vai estudar o livro A Peça do Quebra-Cabeça. Ok, você pode utilizar esse momento, utilizar ele como material na classe. Só que só ele como material na classe, você não mudou o modelo metodológico. A aplicabilidade não mudou. Então, o resultado vai ser o mesmo que você vai estar tendo até agora, que é o quê? O estudo de só um conteúdo. E o discipulado não é conteúdo. Discipulado é a prática cristã, é ensinar a prática cristã. Então, para o discipulado em classes, eu sugiro veementemente que dentro da classe você separe quem serão os discipuladores e quem serão os discípulos, para que o conteúdo seja entregue junto, a discussão e o debate seja feito em classe, mas que o acompanhamento semanal seja individual. Uma outra maneira de implementar o programa discipulado, a peça do quebra-cabeça em igrejas, eu tenho feito muito isso, é através de conferências de discipuladores. A gente está tendo essa online, mas eu já fiz várias em igrejas, onde você convida a sua liderança, pessoas que têm maturidade suficiente para discipular outros, você convida para uma grande classe, aí a gente vai ministrar como implementar tudo isso que a gente falou nessa conferência de discipuladores. É óbvio que aqui eu estou passando para vocês um conteúdo que muitos vão estar assistindo gravado, mas é diferente quando a gente está ao vivo. Eu creio na unção que se manifesta na unidade, e eu creio no toque no coração quando a gente está ao vivo. E normalmente eu faço o programa para os líderes e depois eu ministro para toda a igreja, fazendo um grande convite para fazer parte da grande comissão. A gente consegue tanto implementar a capacitação dos discipuladores, como também despertar a igreja para a importância de se tornar um discípulo. E durante esse próprio processo, no próprio culto dominical, a gente acaba fazendo um evento para que as pessoas se inscrevam no discipulado que vai começar nas semanas posteriores, conforme for combinado com o pastor. Então, são essas as 4 formas que eu tenho feito e os frutos têm sido perceptíveis, irmãos. Se você não segue meu Instagram, você pode seguir meu Instagram lá, Fábio Stumpf, meu Instagram, né? Fábio STUMPF, tem meu nome aí também. Com certeza a edição a gente vai botar aqui o Instagram para você poder clicar e ver. Segue meu Instagram lá, eu posto quase que diariamente palavras de fé, palavras sobre liderança, palavras sobre discipulado, testemunhos de pessoas. A gente tem testemunhos de cura, testemunhos de pessoas tendo vidas transformadas, pessoas que o Espírito Santo está reaquecendo o coração. Tem visto igrejas sendo reaquecidas. Tem alguns exemplos de pastores que ministraram para a igreja inteira, implementaram em todos os grupos, todas as células, e a igreja está fervorosa, aquecida, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Último tópico nessa conferência que eu quero separar e conversar com você é como escolher um discípulo. O objetivo é que no final desse livro, inclusive faz parte aqui no final do livro, você tem um QR Code aqui, e aí você pode não só mandar a sua história, para que a gente tenha mais histórias de vidas transformadas, mas também te dá a dica aqui de como você escolher um discípulo para você. Então, a primeira coisa, seja intencional. Comece a orar e pedir ao Senhor para que te mostre quem é o teu futuro discípulo. Quem é a pessoa que você vai investir no mínimo 10 semanas para que a vida dela seja transformada. Comece um relacionamento com essa pessoa, ouvindo-a com atenção. Conversa com ela, pergunta sobre a vida dela, como que ela tem sido, quais são as lutas que ela tem enfrentado, e o que você pode orar por ela. Identifique a oportunidade para apresentar Jesus e a palavra de Deus como a esperança para ela. Toda vez que você ouve uma pessoa, você abre oportunidade para que essa pessoa abra o coração, você sempre terá uma oportunidade de apresentar Jesus
como a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Explique seu desejo de ajudá-lo a crescer no relacionamento com Deus. Explique a ela que você quer ajudá-la a crescer no relacionamento com Deus. Se você tiver como, dê o livro de presente. Você pode entrar no site, o site oficial é The Puzzle Piece, né? thepuzzlepiece.org. Como eu estou gravando em português, você pode botar thepuzzlepiece.org/br, tá? E aí você tem acesso, tem o livro também. E aí você tem acesso ao site. No site você tem a oportunidade de comprar o livro. O livro também está disponível na Amazon, se você quiser adquirir pela Amazon, tá? E você pode ir lá. Inclusive, se você tiver condições, invista na vida dessa pessoa. Plante uma semente na vida dela. Dê um livro para ela de presente. Olha, eu comprei esse livro, eu queria estudar com você esse livro, um programa de discipulado. São 10 semanas que a gente vai se encontrar, vai ser assim, assado. Eu quero te presentear, se você aceitar, quero te presentear com esse livro. E eu quero fazer parte da transformação que Deus vai fazer na sua vida. Invista seu tempo na vida da pessoa durante o período de 10 semanas e lembre-se, o amor nunca falha. 1 Coríntios 13:8. Amém? Queria encerrar esse tempo aqui orando com você, sabendo que sementes foram plantadas na sua vida através desse programa discipulado, sabendo que Deus ele tem expectativa na sua vida para fazer em sua vida e através da sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo glorioso. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar declarando palavras de bênção, Senhor, trazendo ensinamento, trazendo sabedoria, vinda do teu trono, Senhor, e ser essa parte que é um canal para que essas pessoas sejam alcançadas, Senhor. Pai, eu oro, Pai, que tu levante, Senhor, através dessa conferência, através dessas palavras, através dessas sementes. Eu não sei, Senhor, nós vivemos num mundo globalizado, um mundo onde hoje eu estou ministrando aqui para pessoas que estão em vários horários diferentes, recebendo a mesma instrução. Pai, eu creio, Pai, que esse conteúdo, esse chamado, esse despertar, Senhor, para a grande comissão, ele vai muito além do que eu possa imaginar, Senhor, porque são sementes que estão sendo plantadas em solos férteis, Senhor. Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida dessas pessoas, graça sendo manifesta, graça abundante, vinda direto do trono da graça sobre a vida deles, Senhor. Não vai ser por força, não vai ser por capacidade, mas vai ser pelo teu Espírito fluindo a partir de cada vida, Senhor. Levanta, Senhor, discipuladores que amam a tua palavra, mas que também amam ao próximo, Senhor. Toca no coração de discípulos, Senhor, para que eles possam crescer, Senhor, que eles possam cada dia mais e mais ter desejo, Senhor, ter fome da tua palavra, Pai. Ô, Pai, muito obrigado pelo tempo investido de cada uma das pessoas que estão assistindo, que vão assistir essa conferência, Pai. Tu é um galardoador, Senhor. Galardoa 10 vezes mais, Senhor, 100 vezes mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por você ter participado. Mais uma vez está aqui a peça do quebra-cabeça, La Pieza de Rompe-Cabeças. Se você conhece alguém que fala a língua hispana, apresente essa oportunidade para essa pessoa. E The Puzzle Piece. Se você conhece alguém que quer aprender o inglês ou que quer crescer na palavra, que fala a língua inglesa, é uma boa oportunidade. A gente sabe que todas essas nações representadas por essas línguas precisam do avivamento. E você pode fazer parte desse avivamento. Amém? Queria também deixar aqui o meu agradecimento à minha família, que abriu mão para estar aqui com você. Meu filho Arthur, que é o nosso diretor visual aqui. Muito obrigado. Que Deus é galardoador na vida de vocês também. E Deus te abençoe.